O que suas memórias podem dizer sobre os seus coletivos e onde essas memórias se apresentam? Bem-vindo para você que está me assistindo. Meu nome é Rodrigo Amaro, sou estudante de Ciência e História e eu criei recentemente este canal com o objetivo de compreender melhor a nossa realidade social e compartilhar com você que está me acompanhando os meus questionamentos e as minhas descobertas. Este vídeo não estava nos meus planos porque eu tinha um cronograma a ser seguido, mas devido à tragédia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, eu decidi contribuir e eu espero que eu consiga, dizendo alguma coisa que despertasse a sua atenção para a questão. E o assunto de hoje é memória e os lugares de memória, nesse caso, os museus. E se você continuar assistindo, você vai descobrir o seguinte: o que é memória? Qual a relação entre memória individual e memória coletiva? Quais os usos da memória e qual a importância dos museus como lugares de memória? Venha comigo! De forma geral, podemos afirmar que memória é um sistema de armazenamento de informações. Eu, você ou qualquer outro indivíduo possui esse sistema. Nós selecionamos e absorvemos parte daquilo que a gente vive e armazenamos essas experiências no cérebro. Essas experiências podem ser relembradas e reativadas quando desejamos. Essa é a nossa memória individual. Mas as nossas memórias individuais nascem de uma sociedade, porque ninguém vive sozinho. Você constrói a sua memória em interação com outras pessoas, com a sua família, com a igreja, com a escola, com os grupos sociais ou os locais que você pertence. Nesse sentido, a sua memória individual guarda elementos incomuns do grupo social ou local que você está inserido. Por exemplo, se você vai em um show, o palco cai e o cantor morre, exemplo trágico esse, hein? A sua lembrança dos acontecimentos e dos fatos que ocorreram naquela festa é compartilhado por você e por inúmeros indivíduos ali envolvidos. É esse compartilhamento de lembranças em comum que chamamos de memória coletiva. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que essas memórias são utilizadas para alguma coisa. São utilizados por grupos sociais, por governos, por políticos ou até mesmo por você. Essas funções da memória são chamadas de usos da memória e eu vou citar alguns deles. Podemos falar da relação entre memória e identidade. Assim como a sua memória possui um banco de dados que contém informações a seu respeito, quem você é, quem são seus pais, onde você nasceu e suas características, as memórias coletivas também definem quem são os grupos sociais. Ela guarda tanto as características e os elementos em comuns, como também as suas diferenças. Ou seja, a memória é responsável por apresentar o elemento que une, mas também que difere um povo do outro. Judeus são diferentes de islamistas. O que eu quero dizer para você é que todos os grupos carregam em si memórias que constroem e definem as suas identidades. Também podemos falar da relação entre memória e educação. As memórias nos trazem informações e essas informações, quando apresentadas à sociedade, permitem o acesso à história de diferentes povos, a conhecimento sobre contextos políticos, econômicos, sociais ou culturais. A memória, quando exposta para a sociedade, oferece meios para o exercício da tolerância, do respeito e do diálogo entre os sujeitos. Essa função de lembrar e educar se mostra muito mais importante na atualidade. Os cientistas dos meios de comunicação formularam um conceito que se chama sociedades do esquecimento. A rotina de trabalho e a evolução dos meios de comunicação, como a rádio, a TV ou a internet, nos colocaram diante uma quantidade infinita de informações e de fatos. Com o excesso de notícias e a velocidade dos acontecimentos, nós não conseguimos selecionar o que era importante, perdendo a nossa capacidade de armazenar os fatos. E se você não consegue armazenar as informações e os fatos, você não tem memória. E tudo o que acontecer em sua volta não fará nenhum sentido. Mas daí você me faz a seguinte pergunta: qual é a relação entre museus e memória? A relação é que museus são lugares de memória. Depois de 1970, eles assumiram a função social de selecionar, armazenar, organizar e preservar memória para todos os fins mencionados anteriormente. Ou seja, nos museus,
a um conjunto de artefatos de diversas origens em que estão inscritos memórias. Grupos sociais, grupos políticos e pesquisadores podem relembrar e expor essas memórias para a comunidade a fim de conscientizar e produzir reflexões sobre um determinado tema. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro deles é o Museu da Escravidão. Localizado em uma cidade no interior de Minas Gerais com o nome de Belo Vale, o museu guarda em suas instalações o patrimônio cultural material que vai de instrumentos de castigo a utensílios domésticos. Também é ponto de passagem do Congado, manifestação cultural e religiosa afro-brasileira. Ou seja, o museu também é residência do patrimônio cultural imaterial do povo negro. O segundo é o Museu do Holocausto Judeu em Israel. A estrutura é dividida em várias partes e cada uma dessas partes demonstra uma fase diferente do Holocausto. São nomes de vítimas, cartas, objetos pessoais e relatos de sobreviventes da perseguição nazista. Ou seja, ambos os museus guardam memórias importantíssimas, embora trágicas. Quando os negros, os judeus, os cientistas ou o próprio governo colocam essas memórias em exposição, o museu assume a função de sensibilizar os diversos segmentos sociais. Sensibilizar eu, sensibilizar você, para que os erros do passado não sejam cometidos mais uma vez, para que aprendamos a estabelecer contatos culturais saudáveis, respeitosos, e para que não sejamos os escravistas ou os nazistas do amanhã. Fechando. Eu disse para você a relação entre memória individual e a memória coletiva, tendo a individual a sua natureza social. Eu ainda disse a importância das memórias para a identidade dos sujeitos, grupos sociais, grupos políticos ou qualquer outro sistema que possui memória. Também falamos da sua importância de educar, lembrar e aprender. E um dos lugares que a memória social reside atualmente, os museus. É por isso que não se pode queimar museus, indivíduos. Eu tentei chamar a sua atenção para a problemática e eu espero ter conseguido por causa da tragédia que aconteceu no Museu Nacional localizado no Rio de Janeiro. No dia 2 de setembro deste ano, um incêndio tomou conta do prédio e, segundo as informações jornalísticas, mais de 20 milhões de itens viraram cinzas. Esses itens eram fontes de estudos de diversas áreas científicas, como a história, a botânica, a zoologia, a paleontologia, a arqueologia, entre outras tantas. Nessas fontes estavam escritos memórias. As memórias nos diziam sobre contextos diversos, como a terra, os animais, a natureza e toda a complexidade humana. As causas do incêndio são inúmeras, mas dizer sobre elas não faz parte dos objetivos deste vídeo. Eu irei deixar na tela alguns dos itens perdidos, e eu espero que este vídeo tenha sido útil para a sua consciência. Não esqueça de me acompanhar no canal, que muitas outras coisas virão por aí. Um grande abraço e até a próxima!